A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Gente amada, gente querida, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com você? Tudo tranquilo por aí? Sabadão, hein? Eita, coisa boa, sabadão, graças a Deus. Estamos aqui, né? Ainda tô sarando, né? Tô quase 100% desse resfriado que eu estava semana passada, nem conseguindo falar, né? Agora estou melhor, graças a Deus. Estamos aqui, firmes e fortes, para mais um programa por dentro da Bíblia, aqui na Rádio Maior Amor. Que maravilha é contar com a sua audiência. Todo sábado eu tô aqui, todo sábado às 9 da manhã, pelo horário de Brasília, nós cá estamos falando das coisas do Senhor, né? Aos domingos tem a reprise às 13 horas, pelo horário de Brasília. E depois você ouve nos principais tocadores de podcast. Google Podcast. Agora não é mais, né? Agora é YouTube Music. Eu tenho que acostumar a falar agora. YouTube Music, Spotify, Amazon Music, Deezer e esqueci de algum? Apple Podcast e muitos outros. Que beleza, que maravilha. Deus é bom, né? Pois é. Deus é fiel e cuida de nós. Estamos aqui sempre há 4 anos e meio já, né? 4 anos e meio? 4 anos e 3 meses. Na Rádio Maior Amor vai fazer 4 anos e 4 meses agora, né? Eu gosto de contar, de saber. Deus tem nos sustentado, né? Obrigado, Rádio Maior Amor, pela oportunidade de sempre estar falando com os meus ouvintes queridos, levando sempre um estudo da Palavra do Senhor, não é? Deus é bom, né? Lembrando que você pode, anota aí, você pode participar do nosso programa, porque é nosso, não é meu, é nosso programa de estudos bíblicos da Rádio Maior Amor pelo WhatsApp. Você tem aí? Se você não tem, você anota agora aí, é o 44 997 54 0049. Cadê a musiquinha, DJ? E a musiquinha do WhatsApp? Tinha que ter, né? Pois é, depois temos que pegar essa musiquinha aí. Que coisa boa, Deus abençoe. Segue a gente lá, facebook.com/programa por dentro da Bíblia. O Jean Peterson TM no WhatsApp, no Instagram, aliás, né? Instagram também, a gente posta algumas coisas por lá. Estamos aí, né? Deus é bom, né? Deus é fiel. E eu quero deixar uns abraços rapidinho antes da gente ir para o estudo da Palavra do Senhor, né? Para o irmão Carlos Roberto, o cantor Carlos Roberto, lá do Goiás, né? Lá do Goiás, que está ouvindo a nossa programação. Assim como está o Edivaldo Tio Dil em Vitória da Conquista, na Bahia, né? Gente boa demais. Assim como está o pastor Francisco Mesquita em Manaus, a missionária Maura em São Francisco do Maranhão, não é? Miltinho Passoni ali em Maringá, né? Será que o Ronaldo tá escutando com a Edna lá em Santa Fé, no Paraná? Então, né? Pois é, mas é assim mesmo, né? Deus é bom. Estamos aqui felizes porque Deus tem sido fiel, né? Deus tem sido fiel. E o irmão Marcos Roberto, lá em Sorocaba, sempre diz que abre a oficina mecânica dele, né? Ele abre a oficina e liga o aplicativo da Rádio Maior Amor e fica escutando lá. Ele falou pra mim esses dias. Que maravilha, né? Que bênção. Muito bom saber disso, né? Então, meus irmãos, vamos para o estudo da Palavra de Deus? Se tiver mensagem, depois a gente coloca no final, tá? Depois você pode interagir, falar o que você concorda, não concordo, criticar, elogiar, né? Glorificar, você fica à vontade aí, né?
que depois do estudo a gente coloca no ar, né? Tendo participações, tendo interações, a gente coloca no ar. Bora! Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Então, meus amados irmãos, que maravilha, né? Qual que é o tema do programa de hoje, Jean? Então, hoje nós vamos falar sobre a ressurreição, né? Porque Jesus ressuscitou, né? Não sei se você estava nos programas anteriores. Se você não ouviu, volta aí no seu tocador de podcast e ouve depois. Ouve os programas anteriores que vão se encaixar um no outro, igual um quebra-cabeça. Porque nós já falamos por que Jesus precisou nascer como ser humano, né? Nós estudamos, não vou repetir aqui, é muita coisa, mas por que Jesus sofreu na cruz? Por que ele morreu? E hoje nós vamos falar por que Jesus ressuscitou. Vamos falar sobre a ressurreição, é o final desse estudo, né? É o final, 4 semanas aí, estudando os pilares, né, da cristologia, vamos dizer assim. É muito importante sabermos sobre isso, né? Então, meus irmãos, por que Jesus ressuscitou, né? Nós vemos essa realidade. Eu vou fazer uma pequena recapitulação durante o estudo, mas nós vemos essa realidade, né, aqui em Mateus. Eu escolhi Mateus 28, né? Eu escolhi Mateus 28 para iniciar esse estudo de hoje, que diz assim, Mateus 28, poderíamos ler tudo por falta de tempo, depois você lê depois, desde o início do capítulo, tá bom? Então, Mateus 28, versículo 5 fala assim: Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Então, a ressurreição de Jesus é um fato. As mulheres foram lá, na inocência, vamos lá no túmulo de Jesus, ver como é que tá. Jesus já não estava lá. Domingo de manhã, ele já não estava. Ele estava andando por aí. Ele tinha ressuscitado. Glória a Deus. Né? Fazendo uma pequena recapitulação, rapidinho, meus irmãos. Então, o que acontece? Jesus ressuscitou, né? Nós vimos na semana passada que ele morreu, né? Se ele ressuscitou, obviamente ele tinha morrido, né? Jesus, ele ia começar tudo de novo, né? Mas ele precisava resolver o problema do pecado. Havia o pecado que separava o homem da face de Deus, né? Então, Jesus cumpre a lei. A lei dizia que nós pecamos e nós deveríamos morrer. Então Jesus vem, morre em nosso lugar, porque havia uma dívida. Deus queria fazer tudo novo, tudo diferente, né? Na minha vida, na sua vida, mas havia um problema, havia uma dívida enorme. Havia um problema sério ali, uma dívida que nos afastava do Senhor. Deus olhava para a humanidade, a Bíblia diz que não havia um justo sequer. Você vai entender. E aí, Jesus precisava acertar o que estava atrapalhando antes de tudo. Então, Jesus acerta a nossa dívida. Imagina, olha que tremendo. Vou usar esse exemplo. É muito, assim, ínfimo, muito pequeno, mas eu vou usar esse exemplo para ilustrar este início de programa. Imagina que você tem uma dívida no banco impagável. Uma dívida de R$1 bilhão. 1 bilhão. Muitos têm essa fortuna, né? Muitos têm uma fortuna maior do que essa. Mas imagina que você tinha isso como dívida. E o gerente do banco, isso separava você do gerente do banco, né? Se você encontrasse o gerente do banco, claro, né, que é sigiloso, isso aqui é só para ilustrar, né, gente? Ninguém vai ficar te apontando o dedo por causa disso. Mas imagina que você visse o gerente do banco na outra calçada, você mesmo sabe que você deve R$1 bilhão, você mesmo se condenaria. Eu não vou nem chegar perto do gerente da minha agência porque eu devo tudo. Eu não tenho como pagar. Então,
você já ficava longe. Era assim que a humanidade estava. A humanidade não podia se aproximar de Deus, porque havia uma dívida, né? Então o que acontecia? Sangues de bodes e touros, né? De carneiros, de animaizinhos, rolinhas, eram usados para, entre aspas, ir pagando essas dívidas. Umas pequenas porcentagens aqui e acolá. Era assim que funcionava, né? O sangue desse animal era derramado no propiciatório da arca e o pecador ali era perdoado. Então era assim que acontecia. Havia essa dívida enorme, impagável. Então Jesus morre. Falamos sobre isso no programa passado. Jesus morre para pagar esta dívida, né? A Bíblia diz que o homem recebia perdão de Deus pelo sacrifício substitutivo. O pecador devia morrer. Como eu não podia pagar a minha dívida, Deus proveu um escape, que era o sacrifício de animais. Então ia ali fazendo sempre, né? Sacrifícios e mais sacrifícios e mais sacrifícios, né? Sempre precisava de sacrifício, porque o perdão nunca era definitivo, né? Nunca era. Então havia essa dívida, né? É importante falar isso, eu tô reprisando porque você vai entender que os fatos vão se ligar, daqui a pouquinho vai tudo se encaixar, né? Então havia essa dívida. Só que aí Jesus, ele morre. Quando ele morre, ele risca essa dívida. Quando ele morre, ele risca, ele apaga essa dívida. Colossenses capítulo 2, versículos 13 ao 15, depois você lê, eu li no programa passado, diz que Jesus risca o escrito da dívida que havia contra nós, cravando-a na cruz. Então Jesus acaba com tudo, com toda a dívida de 1 bilhão de... Claro que é muito mais, né, meus irmãos? Isso é só para ilustrar, para ficar mais claro para todo mundo. O rádio é um veículo de massa, a gente não sabe quem está ouvindo. Então tem que ficar o mais simples possível. Então era assim, não tinha como pagar, né? Então Jesus vem, né, tendo em conta que em Hebreus, capítulo 7, versículo 19, o texto fala assim: pois a lei, o texto diz que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Então a lei, ela não aperfeiçoava coisa alguma, ela não perdoava em definitivo a minha dívida. Eu errava aqui, ela perdoava, eu fazia um sacrifício, aí errava de novo, fazia outro sacrifício. Mas olha só, agora nós entramos onde eu queria chegar. O sacrifício morria, mas não ressuscitava. Morria o animalzinho, beleza, o sangue foi aspergido ali no propiciatório, beleza, pode ir embora, tá? Pago aí o pecado. Mas o animal não ressuscitava. Então, eu nunca era justificado. O animal só morria, né? Morria e ali ficava. Então, o homem sempre precisava de um novo sacrifício para manter o relacionamento com Deus, entre aspas, né? Relacionamento com Deus, entre aspas, porque o relacionamento do homem com Deus era pela lei, né? Havia uma lei ali, tinha que seguir os preceitos, né? Era através da lei. Não havia um relacionamento como temos hoje com Deus, né? Então, sacrifícios não ressuscitavam, o pecador não era justificado. Então, Jesus vem, né? Eu tive que fazer toda essa recapitulação porque tem a ver com a ressurreição, porque aí Jesus vem, olha só, Jesus vem e morre no nosso lugar. Só que ele morre e ressuscita. Ele ressuscita diferente de todo sacrifício que havia sido feito até ali. Todo animal que havia morrido, que o seu sangue era aspergido, derramado sobre o propiciatório, morria e ali ficava. Mas Jesus vem, morre, paga toda a dívida de uma vez por todas. Ele quita a nossa dívida, só que a nossa dívida é perdoada e nós somos justificados de uma vez por todas. Por quê? Porque ele ressuscitou. Aleluia! Jesus ressuscitou. Por causa da ressurreição, ele se torna o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como disse João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então,
ele vence a morte. Jesus vence a morte. Então a nossa justificação se torna eterna. Aí nós não precisamos de outro sacrifício, porque é uma justificação definitiva. O único sacrifício que voltou à vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele venceu a morte. Glória a Deus. O primeiro Adão, meus irmãos, ele falhou. O primeiro Adão falhou, né? A Bíblia diz que Adão, o primeiro Adão mesmo, falhou. Deus deu uma ordem, não coma do fruto tal. Ele foi lá e comeu, né? Ele errou, ele pecou. Mas Jesus, a Bíblia diz, 1 Coríntios 15, o capítulo da ressurreição, depois você leia, por favor, inteiro. Vamos ler somente alguns versículos, porque é muita coisa. Isso aqui, meus irmãos, esse tema que nós estamos estudando aqui em 4 programas, daria para estudar em 10 programas, 12 programas, é muita coisa. Mas aqui é uma síntese, uma pequena porção, para você ficar mais curioso e estudar mais a respeito. Então, diz 1 Coríntios 15, do versículo 41 ao 49, você pode ler depois, mas no 45, diz que o primeiro Adão foi feito em alma vivente, mas o último Adão em espírito vivificante. Então Jesus, o último Adão, ele resolve o problema. O primeiro Adão falhou, o primeiro Adão morreu, né? O primeiro Adão desobedeceu, ele pecou, se afastou de Deus, mas o último Adão resolveu o problema de uma vez por todas. O último Adão obedeceu em tudo, foi fiel, foi perfeito, cumpriu a lei, sofrendo a morte que era para nós, e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, meus irmãos, eu vou falar da ressurreição a partir de agora, finalmente. Quando Jesus ressuscita, ele começa uma nova raça, sabia? Jesus começa uma nova raça. Aí, nós temos essa passagem aqui, Atos capítulo 13, versículos 32 ao 39, né? Nós vos anunciamos a promessa que foi feita aos pais. Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2. Meu filho és tu, eu hoje te gerei. Aqui, né, uma pequena observação. Já falei sobre isso, né, em outros programas. Jesus foi criado por Deus, né, programa 141. Se eu não me engano, eu falei sobre isso, né. A pessoa, aqui, tá vendo? Jesus foi criado por Deus, tá escrito aqui que Jesus foi gerado. Não, esse versículo que ele tá citando aqui, Salmos 2, verso 7, tá escrito também em Hebreus capítulo 1, versículo 5, né? Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho, com F maiúsculo. Então está dizendo de Jesus, está dizendo que quando Jesus ressuscita, Deus brada lá do céu, né? Deus diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Gerou o quê? Uma nova raça. Jesus não foi gerado naquele dia ou foi criado, né, em algum momento na eternidade. Não. Ali inicia uma nova raça. O último Adão inaugura um novo tempo, uma nova raça de filhos de Deus, aceitos por Deus, justificados por Deus. Então, Jesus, aqui, ele é declarado Filho de Deus, né, pela ressurreição. Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4. Acerca de seu filho que nasceu da descendência segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Jesus veio em semelhança de carne, como carne pecaminosa, mas não pecou. Ele resolveu o problema do pecado, ele resolveu o problema do homem que foi criado lá no início. Jesus morre, satisfaz a justiça de Deus, e quando ele ressuscita, Deus, aleluia, Deus fala, meu filho, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Você está inaugurando uma nova raça. Jesus, vitorioso, venceu o diabo, a morte, o pecado. Jesus desfez tudo que o diabo fez.
Tudo que Adão fez errado, Jesus veio e fez certo, definitivamente. Venceu quando foi tentado no deserto por 40 dias. Ele enfrentou a morte e também venceu a morte. Então Jesus começa uma raça vitoriosa. E aí, nós, quando recebemos, não terminei, ainda tem algumas coisas, hein? Ainda não acabou não, ainda tá longe do fim. Mas quando eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor, a graça de Deus me transforma, ela me transforma, ela me regenera e eu faço parte dessa nova raça que Jesus inaugurou quando ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus, né? Glória a Deus. Então, Jesus ressuscitou, essa é a realidade. Ele inaugura a nova raça. O primeiro ponto, né? O primeiro ponto que nós temos aqui, né? Então, meus irmãos, Jesus ressuscitou. Ele inaugura, ele cria essa nova raça, né? É o primeiro ponto que nós temos aqui. Então, a ressurreição é um fato. E o judeu, ele acreditava na ressurreição, né? O judeu acreditava na ressurreição geral, uma ressurreição geral do final, né? E outros não. Havia, como você lê no capítulo 15 de 1 Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo, havia pessoas que não acreditavam na ressurreição, né? Não acreditavam. Mas Jesus ressuscitou. Depois nós vamos falar mais sobre isso, mas Jesus ressuscitou. Então, nós estamos vendo isso como um fato aqui. E, meus irmãos, vou citar alguns versículos aqui sobre a ascensão de Jesus ao céu. Jesus não só ressuscitou, como está no céu, não é? Vou citar alguns poucos aqui, devido ao tempo, mas é importante a gente falar. Jesus está no céu. Salmos, capítulo 24. Salmos 24, versículos 7 ao 10. Jesus entrando no céu. Olha que lindo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso da guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Marcos, capítulo 16, versículo 19, fala: Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 20, diz que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Aqui está falando do poder de Deus, né? Que se manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita no céu, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia! Jesus está no céu, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus! Imagina, Jesus veio a essa terra como Deus e voltou Deus homem. Voltou com um corpo, vencendo de uma vez por todas a morte. Glória a Deus! Aqui eu quero falar sobre a justificação. O segundo ponto, além de nós pertencermos a uma nova raça, né? Nós sermos nascidos de novo quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, único e suficiente, nós fazemos parte dessa nova raça, vamos dizer assim. Nós somos justificados. Lembra que eu falei que o animalzinho morria e não ressuscitava? Pois é, quando Jesus ressuscita, ele nos justifica, né? Em Romanos capítulo 8, eu quero ler alguns versículos para você, né? Romanos capítulo 8, eu vou pegar aqui. Romanos capítulo 8 diz assim: portanto, versículo 1 em diante. Olha o que acontece. Quando Jesus ressuscita, quando Jesus vence, inaugura essa nova raça, ele nos justifica. Romanos capítulo 8, versículo 1 em diante. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é a justificação, irmão Jean? Como que funciona isso? Justificação, vou ler mais uns versículos e vou explicar para você. Romanos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Não vou ler tudo, tá? Vou ler alguns versículos e vou explicar para você o que acontece. Mas também por nós a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Romanos capítulo 8, também, capítulo 8, versículos 33 e 34. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Contra os escolhidos de Deus, aliás? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Versículo 34. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí é o seguinte, Jesus morre, paga de uma vez por toda aquela dívida de R$1 bilhão que eu tinha e ressuscita. Quando ele ressuscita, quando Deus olha para mim, antes Deus olhava para mim e falava assim, há uma dívida impagável, há um problema aqui, havia um véu de separação, havia um véu. Quando Jesus morre, o véu é rasgado de cima a baixo, de Deus até nós. É Deus que nos alcança, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Sempre Deus está em missão o tempo todo, Deus está em movimento, Deus está buscando o homem, Deus está alcançando o homem o tempo todo, é Deus. Movimento de Deus até nós. Então Deus nos justifica. Aí Deus olha depois da ressurreição de Cristo, aí entra a justificação. Como assim, irmão Jean? Justificação? Que negócio é esse? Deus olha para mim. Quando Deus olha para mim, Deus lembra e fala assim, Jesus já pagou a dívida que ele tinha. Não tem mais dívida. Imagina você chegar e o gerentão da agência falar assim, ô Jean, ô tio Dil, ô pastor Francisco, é o seguinte... Então, aquela dívida que você tinha de R$1 bilhão lá, não tem mais não. Alguém pagou sua dívida, não tem mais. Você pode até vir tomar um cafezinho comigo. Quer financiar um carro? Quer comprar uma casa? Você tem crédito para comprar uma casa, um carro, para você fazer o que você quiser. Glória a Deus. Não só tem crédito, como tem saldo na conta corrente para você usar como quiser. Aleluia. É isso que aconteceu. Quando Deus olha para mim, Deus olha e fala, Jesus pagou a dívida dele. Deus olha para Jesus, para o que Jesus fez, o sacrifício dele e a ressurreição dele, e aí eu não sou mais condenado. Eu não sou mais condenado. Eu sou justificado. Eu sou aceito. Aí Deus não fala mais assim, olha Jean, você lembra o pecado que você cometeu? Ah, tá aqui ó, não, Jesus pagou, mas olha aqui ó, olha o pecado que você cometeu aqui ó. Então quem acusa é o inimigo, meus irmãos. Quem acusa, quem fala que você não presta, que você não é nada, que você não vale nada, olha o pecado que você cometeu, você errou, viu? Você errou, ontem você errou. Quem faz isso é o inimigo, Jesus não faz isso. Se você pediu perdão, ele tá ali. A Bíblia diz que ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Como eu li no versículo 34 agora de Romanos 8, né? Em João capítulo 1 também fala, capítulo 2, né? Que nós temos um advogado junto ao Pai. Então ele intercede por nós. Olha, Pai, perdoa, ele está pedindo perdão. Perdoa porque eu morri e ressuscitei por ele. Aí o Pai olha para Jesus. É mesmo, tá certo. Então o Pai não olha mais pro pecado, porque não existe mais. Ah, eu posso fazer tudo o que eu quiser então? Não. Aí que tá. Não. Eu tenho que andar em obediência como Jesus andou. Mas quando eu estou em obediência, quando eu estou andando de acordo com a palavra de Deus, Deus olha para mim e vê não o meu pecado, mas o que Cristo fez por mim. Deus fala, não, tá tudo bem, tudo certo. Que bênção, glória a Deus, né? Isso é justificação. Isso é justificação, né? Então, tá chegando mensagem.
Já já nós vamos escutar, tá bom? Romanos capítulo 6, ó como que nós temos que andar. Romanos capítulo 6, versículo 4. Vamos ler os versículos 4 e 5. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitasse, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, Jesus ressuscitou e nos justificou, inaugurou a nova raça, nos justificou. Hoje eu tenho pleno acesso ao Pai, posso pedir o que eu quiser, posso falar com o Pai com confiança. A Bíblia diz que nós temos que chegar com confiança até o trono de Deus, né? Meus irmãos, são muitos versículos que eu podia ler, eu vou ler só mais alguns, vou terminar, daqui a pouco nós estamos terminando o programa, é que é muita coisa mesmo, a gente acaba não falando tudo, né? Então Jesus me justifica, eu não devo mais nada, Deus olha para mim, olha para o que Jesus fez e acabou, não tem mais pecado, né? E aí, meus irmãos, Jesus ressuscita e prova que ele era Deus. Porque nenhum homem pode ressuscitar, nenhum animal pode ressuscitar, só pode ressuscitar se for Deus, né? Só Deus poderia ressuscitar, que o homem sujeito pelo pecado jamais estaria preso pela morte, não é? Então, meus irmãos, Romanos, né? Vou ler também Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, ressuscitados, né? Ressuscitados, né? Eu quero ler para você, falar também da questão da ressurreição no aspecto da nossa esperança, né? Então, Jesus nos justificou, tal, beleza, somos perdoados. E para o futuro? Como é que fica o futuro? Então, vamos falar sobre isso. Vamos terminar falando sobre isso. Então Jesus ressuscita, né? Meus irmãos, é muita coisa. Eu tô lendo a pauta aqui, dá vontade de falar tanta coisa, mas não vai dar tempo. Aí o Leandro vai falar, deixa, sai daí, rapaz, senão eu não consigo apresentar o programa, né? Por favor, desocupa aí, rapaz. Então, meus irmãos, eu vou ler alguns versículos aqui, né? Aí a ressurreição nos dá esperança, né? Nos dá esperança. Volta a falar de 1 Coríntios capítulo 15, né? Versículo 16 em diante. Olha só o que fala a palavra do Senhor. Eu não vou ler tudo porque não dá tempo. Diz assim, 1 Coríntios 15, 16 em diante. E se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Tinha um pessoal lá na época do apóstolo Paulo que não acreditava muito nessa tal ressurreição, não. Não, isso aí é mentira, né? Isso aí é mentira, né? No versículo 18, também os que morreram em Cristo estão perdidos. Se Jesus não ressuscitou, então não valeu de nada, né? Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Assim como todos morrem em Adão, olha o que eu falei, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Está falando com Jesus voltado, o arrebatamento da igreja, como está lá a partir do versículo 50, no mesmo capítulo 15, que eu não vou ler agora, diz, né, que quando a última trombeta soar, Jesus vem buscar a sua igreja. Os que estavam mortos, eles vão ressuscitar primeiro, depois nós, né? Nós vamos ao encontro também, 1 Tessalonicenses 4, dos versículos 13 ao 18. Então essa é a nossa esperança. Além de justificados, nós temos esperança e que Jesus vai voltar para nos buscar. Ressurreição. Se Jesus ressuscitou, nós também seremos ressuscitados no último dia. Não fosse a ressurreição dele, nós seríamos condenados. Não teríamos perdão, não teríamos ressurreição. Então Jesus ressuscitou. É fato, né? Então,
podemos ler aqui em Filipenses, capítulo 3, versículos 20 em diante, diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si também todas as coisas. Esse corpo aí abatido, essa ruga que você tem no nariz, esse olho vermelho, você não dormiu bem à noite. Vou fazer uma cirurgia plástica. Tudo bem, você quer fazer, faça. Mas isso tudo vai acabar, porque ele vai vir e vai transformar o nosso corpo abatido, acabado, num corpo glorioso, como o dele. Quando ele ressuscitou, ele tinha um corpo glorificado, O homem atravessava paredes, o homem fazia, acontecia. Nós seremos da mesma forma. Teremos um corpo como o dele. Olha a esperança aí, futura, Esperança futura. Que bênção, Então, temos essa esperança que por causa da ressurreição, seremos também ressuscitados. Porque Ele é Deus. Ele é Deus, só Deus podia ressuscitar. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si também todas as coisas. Ele ressuscitou e sujeitou a si todas as coisas. E eu encerro, meus irmãos, com 1 Pedro capítulo 3, versículos 21 e 22. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo, não pelo despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Então eu encerro. Jesus é Deus, só Deus podia ressuscitar. E quando Ele ressuscitou, Ele inaugurou a nova raça. Ele nos justificou. Não tem mais. Não. Deus olha para o que Cristo fez quando você anda em obediência. Deus olha para a obra de Cristo. Está consumado, Jesus falou. Acabou. Não tem mais separação, não precisa sacrificar, dar oferta para receber bênção de Deus, oferta de tanto para barganhar com Deus, porque senão Deus não me abençoa. Não, se oferta por amor. Falo mesmo. Não tem mais sacrifício. Sacrifício hoje é de adoração. Hoje é de um coração reto, puro, limpo. Esse é o sacrifício que Deus aceita, Jesus já pagou, Jesus já fez. O mais difícil que era me salvar, que era te salvar. O resto é fácil, meu irmão. Para Deus não é impossível. Não tem que fazer sacrifício. Jesus já fez. Anda em obediência. Porque um dia, tô acabando, tem áudio para escutar ainda. Um dia Jesus vem e nos leva com Ele. Se estivermos mortos, não ficaremos deixados aqui. Não, só quem estiver vivo, quem morreu já foi. Não, como Jesus ressuscitou, sendo Deus que é, senão Ele não ressuscitaria. Sujeitou a si todas as coisas. Esse Jesus vai vir nos buscar. Eu estou morto, estou no túmulo. Vai me ressuscitar como Ele ressuscitou. E estaremos com Ele para sempre, com o Senhor. Que maravilha, Que bênção. Deus é bom. Quero encerrar o programa de hoje, Tem um áudio aqui para escutar. Deixa eu ver aqui. Tem um áudio aqui para a gente escutar. Vamos ver quem participou aqui. Olá, paz do Senhor, bom dia. Eu sou a cantora Maria Rodrigues, de Goiânia, Goiás. E também estou ligadinha na Maior Amor. Um abraço a todos. Olha que bênção! Cantora Maria Rodrigues, de Goiânia, Goiás. Tá ouvindo a gente? É ouvinte nova? Será ou já participou outras vezes? Que maravilha, minha irmã. Deus te abençoe, viu? Estamos encerrando aqui, com esse áudio. Gente boa chegando aí com a gente, escutando a nossa programação. Que maravilha. Deus é bom, meus irmãos. Deus é fiel. Então a gente vai encerrando Olha, o Amarildo Aguinello querendo me mandar embora aqui a vinheta, Então nós vamos encerrando o programa de hoje. Foi mais comprido, meus irmãos? Mas falar da ressurreição é coisa boa, Podíamos falar muito mais. Tem muito mais para se falar. Muito mais. Mas não dá tempo. Infelizmente, não há tempo, Então é isso.
Que Deus continue abençoando você, a sua casa. Eu vou indo embora porque tá chegando o Leandro, a Janaína com o Conexão Maior Amor, a nossa irmã Maria Rodrigues. Ela mandou outro áudio aqui, né? Na verdade, eu não sou ouvinte nova, né? Mas no seu programa é a primeira vez que eu participo, sim. Tá certo, meu irmão? Diz que é a primeira vez que participa do meu programa. Tá, verdade. Deus abençoe, minha irmã. Obrigado pela participação. Participa mais vezes, viu? Participa mais vezes, né? É bênção demais. E fica aí que vem o Conexão daqui a pouco com o Leandro e com a Janaína, viu? E eu tô indo embora. Sábado que vem, se o Senhor permitir, estaremos aqui com mais um Por Dentro da Bíblia. Acho que esse foi um dos mais compridos, né? Tema difícil, tema complexo, mas gostoso de se trabalhar, a ressurreição. Tô indo embora, hein? Fique com Jesus, bom sábado, até mais, até já, Deus abençoe. Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson, só aqui na Rádio Maior Amor.